você, eu sou o Carlos Valentim, te dando boas-vindas a mais um programa da série Dicas Tributárias. O programa de hoje tem uma participação bastante importante do meu amigo Rodrigo Cordeiro, lá da Bela Piracicaba. Ele me mandou uma mensagem no final de semana, vê que não se desliga nem no final de semana, pedindo para eu atualizar 2 vídeos. Um que eu tinha divulgado no dia 22 de fevereiro de 2021 e o outro no dia 14 de março de 2022. E por que esses vídeos devem ser atualizados? Os dois tratam do mesmo assunto. Os investimentos feitos por pessoa física no exterior, quer seja através de uma empresa localizada no exterior, os offshores, ou então investimento direto. E esses vídeos devem ser atualizados porque no dia 12 de dezembro de 2023 foi promulgada a Lei 14.754. Essa lei é dividida em 2 capítulos. A gente hoje vai falar sobre o primeiro capítulo, já que o segundo capítulo está voltado para tributações dos fundos existentes no país, e que chegou a se falar que são sobre os fundos milionários, etc. Esse assunto vai ser tratado em outro vídeo. Então vamos tratar só do primeiro capítulo dessa lei, que dessa lei justamente ele vem falar sobre a tributação no exterior, a tributação das operações das aplicações financeiras do exterior. A lei divide esse primeiro capítulo em algumas seções, que são uma definição do que é aplicação financeira, e por aplicação financeira define-se qualquer coisa que você tenha no exterior, qualquer modalidade de movimentação financeira que produza algum rendimento. Então, se você tem uma conta corrente, que é uma conta corrente remunerada, isso é um investimento para fins de tributação no Brasil. Se você tem um fundo de investimentos, você tem uma carteira de ações, você tem uma carteira de investimentos em renda fixa, enfim. A única forma de você não ter tributação por essa lei é você ter uma conta corrente sem nenhum tipo de remuneração. Uma conta corrente não remunerada, então nesse caso aí você teria só a variação cambial e ela seria tratada como um ganho de capital quando você realizasse no Brasil. Essa lei também ela vem definir o que são entidades controladas no exterior, porque nem toda empresa que você tem no exterior vai ser alcançada por essa lei. Por essa lei vai ser alcançada apenas aquelas empresas que estão localizadas em países considerados como paraísos fiscais, de acordo com uma relação divulgada periodicamente pela Receita Federal, ou então as empresas localizadas em qualquer lugar, mesmo que não seja paraíso fiscal, mas que ela tenha as suas receitas preponderantes em receitas passivas, ou seja, aqueles valores que eles não dependem de uma operação para gerarem resultados. São aplicação financeira, ou seja, você não presta um serviço, você não vende um produto, você não faz nada. Está simplesmente lá o seu capital aplicado e gerando rendimentos. Então, esse tipo de empresa, dependendo de onde que ela estiver, seja em paraíso fiscal ou não, vai ser alcançado por essa lei. A lei também fala na tributação dos trusts e, para mim, ela invade aí uma área bastante interessante, né, porque o trust, na verdade, não pertence ao seu instituidor, tem todo, mas também não vamos discutir esse assunto aqui, porque é um assunto jurídico um pouco mais profundo, mas o que a lei está dizendo é que o trust é como se pertencesse ao instituidor, o que, na verdade, não é isso que acontece. A lei também traz uma nova modalidade de fato gerador, que é o encerramento de um balanço numa pessoa jurídica, quando, na verdade, o fato gerador, nesse caso, seria apenas a disponibilização econômica ou jurídica desse rendimento para o acionista, mas isso passou a não ser mais um fator determinante do gatilho para tributar ou não. Você fechou um balanço, você já tem a tributação aqui no Brasil. Então, as coisas que permanecem valendo daquilo que eu falava nesses 2 vídeos, no vídeo de fevereiro de 2021, eu alertava você a tomar certos cuidados para investir no exterior. Então, o primeiro cuidado que você deveria tomar é onde você vai colocar seu dinheiro. Existe um risco conhecido no mercado financeiro, que é um risco soberano, que é o sovereign risk, que é o risco do país onde você tiver colocado seu dinheiro, por alguma instabilidade política, resolver fechar a porta do câmbio e de você não poder tirar seu dinheiro de lá. Então, isso é algo que você deve pensar, onde você vai colocar seu dinheiro, ver se o país está politicamente estável, se não tem nenhum tipo de situação que possa provocar uma atitude desse tipo.
A segunda coisa que eu recomendo nesse vídeo é que você também olhe para a carga tributária, para a forma que os estrangeiros são tributados nesse país, e também alerto para o fato de que você precisa também saber se esse país tem algum acordo para evitar bitributação em matéria de imposto de renda com o Brasil e se também há algum acordo de reciprocidade. É aquela onde os impostos pagos no Brasil podem ser compensados com o imposto devido lá e vice-versa. Quando o Brasil permite também que os cidadãos daquele país compensem os impostos pagos lá fora com rendimentos obtidos no Brasil. Então, essas dicas, elas permanecem válidas ainda. Agora, a única que não permanece válida é aquela que eu falava para você, que ao invés de você mandar seu dinheiro para o exterior como disponibilidade e aplicar na pessoa física, que você constituísse uma pessoa jurídica e fizesse através dessa pessoa jurídica. Para a Receita Federal agora, tanto faz. Se você está como pessoa física ou como pessoa jurídica, você vai ser tributado do mesmo jeito. E isso, para mim, pode ser que aumente aí o contencioso tributário que já existe, porque acaba se atropelando um princípio contábil, um princípio geralmente aceito e aceito no mundo inteiro, que é o princípio da entidade, que é aquele princípio que diz que o patrimônio da companhia não se confunde com o patrimônio da pessoa física que a controla. Então, esse patrimônio da pessoa jurídica só vai ser disponibilizado para a pessoa física, tem que acontecer um ato societário, tem que acontecer uma reunião de diretoria, tem que haver uma deliberação de acionistas para ver qual é a porção desse valor que vai ser destinado ao acionista ou não, porque o que a Receita está entendendo é como se 100% dos lucros auferidos por uma empresa fossem utilizados pelo seu sócio. Isso não é verdade. A empresa pode estar num projeto de expansão, ela pode estar num projeto de fazer uma melhoria, uma reorganização na forma que ela trabalha, e para isso ela reservar uma parte desse lucro para esse investimento. Isso pode acontecer também, mas para a Receita Federal, de acordo com essa lei, você teve o resultado positivo, você vai ter que tributar no Brasil. A tributação vai ser separada, ou seja, separada dos demais rendimentos que você tem aqui, e vai ser dentro da declaração de imposto de renda anualmente, você vai separar esse valor, e ela divide também os pedaços do que é rendimento do que é ganho de capital. Então, para você ter na sua mente o que é rendimento, rendimento é tudo aquilo que você ofere no curso de validade ou no curso de vencimento de um determinado papel. Então, enquanto esse papel existir, a operação existir, ele vai te remunerando por você ter colocado um valor lá. Já o ganho de capital, não, o ganho de capital já é uma situação definitiva, é quando você vende um ativo e você tem a diferença positiva entre preço de compra e preço de venda, e esse é o ganho de capital. E o ganho de capital, ele não foi alterado a tributação dele por essa lei, ele continua sendo tributado de acordo com as regras da lei anterior, que se eu não me engano é 8921, que ela falava sobre essa tributação do ganho de capital, que dependendo do valor, ou seja, acima de 5 milhões de ganho de capital, essa tributação vai a 22,5% e não fica só nos 15% como são os rendimentos. Então, essa é a atualização que tem que ser feita. Foi muito bom até essa dica do Rodrigo Cordeiro, porque quem assiste esse vídeo lá atrás vai dizer, pô, esse cara tá maluco, como é que eu vou mandar dinheiro para o exterior, aplicar numa pessoa jurídica lá e vou ser tributado aqui do mesmo forma. Então, essa atualização é muito importante para que haja essa diferenciação entre o que aconteceu em 2021 e 2022 e também em 2023, que não vai acontecer mais em 2024. Mas também trouxe uma situação que eu acho positiva. Isso não estava na medida provisória de onde ela foi originada, foi colocada depois, mas eu achei positiva, que é um regime que está sendo chamado de regime de transparência. O que é esse regime de transparência? É você pegar a sua offshore, abrir a carteira dela de ativos e colocar essa carteira de ativos como se fosse seu diretamente na pessoa física. E com isso aí você vai poder utilizar uma prerrogativa que está no artigo 14 da lei, que é o de você atualizar os ativos até dezembro de 23 e você tributar essa atualização a 8%. Isso pode ser interessante. Em que situação? Imagine que você teve um ativo que o rendimento dele todo já está acumulado, ou seja, está sendo acruado lá, está sendo contabilizado, mas ele não está na conta, não está disponibilizado ainda. Então a sua declaração de imposto de renda está valor histórico. E esse papel vai vencer logo aí no início de 2024, no meio de 2024, enfim, vai ter um pedaço pequeno dele a ser realizado em 2024.
Então, o que você pode fazer? Você pode atualizá-lo até 2023 e pagar um imposto 8% sobre ele, ao invés dos 15% que a lei permite. E quando você tem, por isso que eu digo que eu acho que é uma boa ideia essa coisa do regime de transparência, porque você, quando abrir essa carteira na sua declaração de pessoa física, você pode escolher qual é o ativo que você vai atualizar. Você não precisa atualizar todos eles, você pode atualizar aqueles que são interessantes para você. Bom, você tem até abril de 2024 para tomar essa decisão. Dá tempo ainda de você dar uma olhada nessa carteira, conversar com seus assessores tributários. E se você precisar de alguma ajuda, precisar trocar alguma ideia, eu estou por aqui mesmo. Meus dados estão logo após a esse vídeo. Bom, esse foi o papo de hoje. Semana começando, segunda-feira, então desejo que vocês tenham uma boa semana, uma semana produtiva. E se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, façam que nem o Rodrigo. Mande uma sugestão para mim que eu terei prazer em atendê-los. Valeu? Então, um abraço e até a próxima. Tchau.